Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcão. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. O título deste vídeo é exatamente assim: pode um cara que nega Jesus comandar o Brasil ou o país? Como é que um cara que nega Jesus pode comandar a presidência, o cargo mais importante, um dos cargos mais importantes na política brasileira? Esse vídeo ele vai ser direcionado principalmente, claro que ele é direcionado a todo mundo, né? Porque todo mundo pode ver, não existe censura a respeito do título ou da visualização desse vídeo, mas esse vídeo é direcionado a você que frequenta igrejas, a você que acredita nos pastores dos últimos dias, a você que acredita na teologia da prosperidade, né, uma teologia próspera que vem dos ensinamentos maçônicos, dos ensinamentos do alto grau da maçonaria, e infelizmente tem muitos pastores aí que fazem parte da sociedade secreta maçom, da sociedade secreta da maçonaria. Infelizmente, queira você acreditar ou não, isso é fato, certo? E Michel Temer, o atual presidente da República, ele é um dos principais maçons aí, principais membros influentes dentro da maçonaria no Brasil e no mundo, tá? Então vamos lá. Para você que é fanático pela religião, você que é um fanático evangélico, eu respeito, né, o seu comportamento por acreditar em uma determinada doutrina, certo? Mas não foi isso que o Messias, não foi isso que Deus enviou o Messias para pregar, para evangelizar, para mostrar o seu amor, né, para colocar a sua vida, o seu sangue, como um sacrifício pelas suas ovelhas. E como é que um cara desse pode comandar o Brasil? Nós estamos aí vendo o pouco tempo que Michel Temer está na liderança do país, e nós podemos notar a conduta desse presidente. Lembrando a você que teve muitos jornalistas que, quando começou, e apresentadores de televisão também, eu não tenho as fontes aqui de momento, mas é o que me recordo aqui de momento. Alguns apresentadores de televisão não tão famosos como a maioria das pessoas conhecem, disseram que se a presidente Dilma saísse do poder e o Michel Temer assumisse, essa pessoa e algumas outras pessoas iriam para fora do Brasil. Ou seja, se Michel Temer assumisse a presidência da República Brasileira, automaticamente, instantaneamente, essa pessoa sairia do Brasil, porque acredita que ele é um satanista, certo? E pelos seus frutos a gente conhece a árvore. Nós estamos vendo aí pelas medidas, pelas leis que esse governo do Michel Temer vem proporcionando para a nação brasileira, dizendo que o Brasil está em crise, ou seja, já tiraram o PT do governo já faz muito tempo, certo? Aonde estão os investimentos? Aonde estão as empresas que Michel Temer iria trazer para o país, para que o país voltasse a crescer? E nós vemos aí pelas medidas deste governo que só estão promovendo leis para cercar o povo, para que não se tenha mais investimentos em saúde, em educação, em tecnologia. E ainda por cima, os caras queriam votar um pacote chamado anticorrupção, e cujo neste pacote existia um projeto de lei para que se anistiasse o Caixa 2. Ou seja, para que o Caixa 2, aquele dinheiro de propina, aquele dinheiro ilegal, aquele dinheiro que ninguém sabe de onde vem, né, fosse aceito dentro da política, que fosse votada o mais rápido possível. Mas é aquele negócio, né?
Os caras mandam as leis para o Congresso, para os senadores assinarem, para ir para o Senado. É aquele negócio, se colar, colou. Se não colar, a gente inventa uma desculpa, certo? Eu, Michel Temer e as pessoas que estão por debaixo da minha saia, debaixo da minha asa, falam assim, não, a gente não quis votar essa emenda, a gente não quis votar essa lei, porque essa lei é inviável. É aquele negócio, pessoal, a gente joga no sistema. Os políticos, do qual eu estou falando, que é do Michel Temer, e todo mundo que está junto com ele, criam leis, jogam, né, lá no plenário, jogam no Congresso, e se a população não ficar em cima, se a população não começar a questionar, é o que eu falei, se colar, colou. Certo? Se ninguém reclamar, beleza, o povo vai ter que nos engolir. Então, atualmente, é isso que representa a maçonaria no poder. Certo? Michel Temer, ele aí, todo travestido pela capa da igreja evangélica, né? Todo travestido pela Assembleia de Deus, e muitas pessoas, claro, que acreditam nele, porque não conhece, como diz lá em Oséias 4:6, o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Porque não pesquisa, porque não duvida, porque não investiga a vida política desses cidadãos, porque não acredita em informações como essa, não acredita em informações que vêm também de outras pessoas nesse mesmo sentido, como é o caso do Dr. Pedrosa. Dr. Pedrosa criou esse site aqui que se chama Sinceros, né? Sincera Igreja Manifesta, por isso é com M, Sincera Igreja Manifesta, Centro de Estudos de Religiões, Ordens e Seitas. Certo? Para quê? Para nos informar, como diz a Bíblia, né, de que no final dos tempos, no final dos dias, tudo seria revelado, nada ficaria em oculto e tudo seria revelado. É o que está acontecendo, pessoal. Quem está dentro da maçonaria, que acredita em Jesus, acredita e aceita Jesus Cristo, de verdade, de coração, quando entra para a maçonaria, porque é um mundo de ilusão, inicialmente é um mundo de ilusão, sonham com dinheiro, sonham com poder, e inicialmente a maçonaria te dá tudo isso, a maçonaria te deixa de rabo preso. É aquele negócio que eles falam, os 3 pontos, é liberdade, igualdade e fraternidade. Como é que você pode ser livre dentro de uma sociedade secreta se você, ao mesmo passo que tem que entrar, tem que fazer um pacto para poder entrar, além de que você tem que ser convidado, você não pode sair. Esse é o pacto que quando você entra para a maçonaria, eles não deixam ninguém sair, ou seja, você tem que permanecer dentro dela para o resto da vida e escondendo todos os segredos que ela obtém na sociedade, na política, nas grandes empresas. E isso eles chamam de liberdade, que nem aconteceu com o tio Chico, que pertencia lá acima do grau 30, né, que matou um monte de gente, que matou o seu primogênito, comeu o seu coração, né, e ele vivia falando que quanto mais ele falava da maçonaria, porque ele era membro, era ex-membro, e começou a revelar o que era a maçonaria, ele aceitou Jesus Cristo de verdade, em verdade e em espírito, e de repente o cara aparece morto em hotel, dias depois encontraram o cara, quer dizer, é aquele negócio. Né? Não existem provas que a maçonaria matou ele, que membros da maçonaria matou ele. Mas ele, por ser membro da maçonaria, ex-membro, começou a revelar em igrejas evangélicas, em pregações, o que era a maçonaria, o que ela praticava, o que se praticava lá dentro, que você não tinha liberdade de entrar e sair. Você só entrava, mas você não sai. E se você sair, você é perseguido e morto. Esse, segundo eles, segundo ex-maçons, é o lema que se pratica dentro da maçonaria. E dias depois que ele estava lá hospedado em um hotel, depois de 14, 15 dias, encontraram o corpo dele e não sabe como que o cara morreu.
Sendo que ele já avisava que ele ia morrer por conta dessas palestras, né, dessas pregações que ele fazia contra a maçonaria. Veja bem, eu não tenho nada contra os maçons. Tem muito maçom, infelizmente, que entra nessa de gaiato, como eu disse, esperando riqueza, esperando prosperidade, esperando mundo de poder. Mas o foco desse vídeo, o principal, e eu quero que vocês entendam, por isso que eu estou falando dessas coisas, você não pode aceitar a Cristo dentro da maçonaria, certo? E você vai acompanhar comigo aqui no site do Dr. Pedrosa, né? Isso está dentro do principal livro que a maçonaria ensina os seus membros, né? Que é o livro Moral e Dogmas. Eles ensinam que quando você chega a um determinado grau dentro da maçonaria, e a maioria desses políticos, cujo qual Michel Temer faz parte, porque já vieram de berço esplêndido, né, já vieram de famílias que pertenciam, de pais, de avós, de bisavós, que já faziam parte da maçonaria há muito tempo. Então, a subida, né, a ascensão rápida em degraus dentro da maçonaria para um grau maior, ela é muito rápida. Então, para um cara desse, para um político desse, alcançar acima do 25º grau, é uma coisa rápida e espantosa. E os caras, quando chegam mais ou menos aí com 50, 55 anos, eles já estão nesse grau dentro da maçonaria, 25º, 26º, alguns até no 30º grau. Outros, né, já há muito tempo aí, porque nascem em berço esplêndido, tem o grau de Deus, o grau de Jesus Cristo. Ou seja, o cidadão que ele é membro, que ele é do grau 33, ele se considera Deus. Ele é propriamente, segundo ele, segundo a crença da maçonaria, é o próprio Deus na Terra, profanando, né? E eles ainda dizem que se você não faz parte da maçonaria, você vive num mundo profano, você vive em um mundo de pecados. Olha só que contradição. Que contradição é pregado dentro da maçonaria, né? Então aqui diz o seguinte, eu não vou ler todo o material, né? Mas é para que você entenda, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa, com sua própria consciência, entender o porquê que um cara desses não pode ser líder, não pode ser presidente da República, certo? Porque os caras não visam uma amplitude para o povo, os caras não visam praticar as mesmas coisas que Jesus praticava para o povo, dividir o pão, pregar o amor, tudo está por debaixo do manto de ovelha. Debaixo daquele manto, desse manto de ovelha que você vê na igreja, que você vê desses personagens que estão na política, e lá dentro da igreja, eles são lobos. Em qualquer lugar, eles são lobos vestidos com o manto de ovelha. Não se engane com esse pessoal, porque a maioria deles está praticando maçonaria dentro da igreja, está praticando maçonaria na política e ainda cercando a população com falsas crises, inventando crise, que nós já vimos aqui no canal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, agora já vai entrar aí, se eu não me engano já entrou Mato Grosso do Sul, tudo em calamidade financeira, né? Mas como disse em vídeos anteriores, como é que um governador vai decretar estado de calamidade, sendo que ele tem dinheiro, 3,5 milhões ali, para fazer campanha publicitária, para dizer para o Brasil todo que o estado do Rio Grande do Sul está em crise, que está em calamidade financeira. Então a gente vê a contradição e a mentira que eles pregam constantemente, em nome do dinheiro. A Bíblia mesmo nos diz
Ou você segue a Mamon, o deus do dinheiro, a maçonaria, certo? A escola de mistérios, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando você vê no livro de Apocalipse a escola de mistérios ou mistérios, ele está falando exatamente sobre a maçonaria, que é uma escola de mistérios. E só quem é convidado, né, que quem nega a Cristo, você entra para a maçonaria, inicialmente você aceita Jesus Cristo, você é de Cristo. Mas quando você atinge o 26º grau, todo maçom é obrigado a negar Jesus. Se você quiser ficar na maçonaria, nesses graus, continuando a receber toda a prosperidade que a maçonaria te dá, todo o dinheiro que a maçonaria te dá, que o Gadu te dá, que o Deus da maçonaria te dá, você vai servir ao Deus Mamon, ao Deus Gadu, ao Deus do dinheiro. E você vai ter que negar justamente o quê? A salvação da tua alma. Você vai ter que negar Jesus Cristo, o Messias. Então um cara desses, eu estou pegando aqui Michel Temer como uma referência porque ele atualmente, ele não pode liderar, ser presidente da República do Brasil, porque é um lobo vestido de ovelha. E ele vai afundar a nação brasileira dando riquezas para o pessoal da maçonaria, para as grandes empresas, para as grandes instituições, e escravizando o povo com falsas verdades, com muitas mentiras. Né? Então, aqui diz o seguinte, ó, Gadu não tem filho. O que é Gadu? Quando você vê o símbolo da maçonaria, tem um G lá no meio. Esse G significa grande arquiteto do universo. Aí eu pergunto para você o seguinte: Deus, o Criador, é o quê? Deus é o quê para você? Não é o Criador? É o Criador do universo, é o Criador da humanidade, é o Criador da física, da biologia, da matemática. Não é o Criador de tudo? Sim. Então, Gadu é o quê? É o arquiteto. Quem que é o arquiteto que estava abaixo de Deus, que traiu, que quis ocupar o lugar de Deus? Não foi o diabo? Não foi o arquiteto? Foi ele. Ele ajudou, inicialmente, a Deus, ao Criador, a criar tudo. Só que a cobiça dele foi tão grande no universo que ele quis tomar o lugar de Deus. Então Deus o expulsou, ele veio cair aqui na terra. E a maçonaria o chama, a maçonaria o idolatra, o venera como o arquiteto. Então Gadu, ele não tem filho. Por isso a maçonaria diz que é Jesus. Por isso a maçonaria diz que Jesus é apenas um homem como Moisés, Buda, Maomé, Confúcio, etc. Portanto, Gadu não é Adonai, pai de Jesus Cristo. Aí, o site, o Dr. Pedrosa, ele diz o seguinte: não é simples para os escolhidos de Deus? Ou seja, por esse simples ato, você vê quem é Deus de verdade. Então aqui diz o seguinte, ó. O ensino da maçonaria sobre Jesus Cristo cumpre Deixa eu começar de novo aqui, que deu uma travada. O ensino da maçonaria sobre Jesus Cristo cumpre a definição bíblica do anticristo e ensina que Jesus Cristo não é único. Isso está onde? No livro Moral e Dogma, na página 539, 563, 567, 576, 26º grau. Ou seja, quem está já no 26º grau para cima tem que negar Jesus Cristo. A divindade de Jesus é negada também no grau 26, na página 525. A maçonaria reverencia todos os grandes reformadores
filosóficos e religiosos. Vê em Moisés, o legislador dos judeus, em Confúcio e Zoroastro, e em Jesus de Nazaré, e no iconoclasta árabe Maomé, grandes instrutores da moralidade e reformadores eminentes, ou mais ainda, e permita a cada irmão da ordem atribuir a cada um deles características mais elevadas e até mesmo divinas, conforme seu credo e verdades demandem. Ou seja, pessoal, é o que eu venho propondo, é o que eu estou propondo no título desse vídeo. Quem nega Jesus Cristo pode comandar o país? É claro que não. Se você é cristão, se você vai à igreja, se você acredita em Cristo, se você acredita que Ele é o único Salvador, seu único Salvador, a gente pode fazer o seguinte: se você vai na igreja, né? Se você acredita lá no seu pastor, ou se você é da igreja do Temer, do Michel Temer, de algum outro político, pergunte para ele o seguinte: você acredita que o Messias veio e que ele é o nosso Salvador, que é o meu Salvador? Você acredita que ele é o teu Salvador? Aí ele vai falar assim: sim, acredito que ele é o Salvador. Então faça o seguinte, porque os demônios também acreditam que ele é o Salvador, que ele é o Messias. Mas os demônios não o aceitam como o Salvador. Então peça para que o seu pastor e toda essa, como que eu posso dizer, toda essa legião de falsos profetas, peça para que eles digam o seguinte: eu aceito o Messias como o meu único e Salvador, de joelhos no chão. Peça para que ele faça isso. Aí você vai ver se ele aceitou o Messias de verdade, se ele aceitou Jesus Cristo e se ele aceita a salvação do Messias. Porque, como eu disse, pessoal, todos eles falam que Jesus é o Messias. Né? Todos eles falam de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo é como eu disse, demônios falam, Satanás fala, todos eles que estão no caminho da maldade falam. Mas ninguém dobra o joelho no chão e fala assim: o Messias é meu único Salvador. Ele tem que falar: ele é meu único Salvador. É o Messias, Jesus Cristo, o único Salvador. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Material, conteúdo do site aqui do Sinceros, que foi produzido aí pelo doutor Renato Pedrosa. É muito interessante, tem muitas informações que vai te dar aí uma boa explanada a respeito dos grandes falsos profetas que dirigem a política brasileira, que estão no comando das grandes igrejas evangélicas. E para você não ser enganado, para você não perder a sua fé, para você não perder a sua salvação, você tem que sair dela urgentemente. Isso é o que está escrito na Bíblia. Isso é o que o Messias manda fazer nos últimos dias, no tempo da apostasia. Saia dela o mais rápido possível, porque estão pregando teologia da prosperidade, estão pregando ensinamentos que não vêm do Messias, que não vêm de Jesus Cristo. Todos estão aí dentro da maçonaria pregando a teologia da prosperidade maçônica. Estão te levando a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas. Não estão repartindo o pão que tem dentro da casa deles, com a riqueza que existe dentro dessa igreja, que é a igreja, a sinagoga de Satanás. Como diz o próprio Messias: tu és rico, mas não vês que tu estás nus e és pobre. Maçonaria, meus irmãos.
têm muito dinheiro. Muito. Os Illuminatis têm dinheiro no mundo todo que, se eles dividissem com toda a população do mundo, exterminaria a fome no planeta por várias e várias décadas. Os caras querem escravizar a humanidade porque eles acreditam que são o próprio Deus na Terra. Grau 33. Jesus Cristo ressuscitou com 33 anos. Olha aí a maçonaria copiando. A maçonaria copia tudo que é de Deus. Vocês vão ver lá as pirâmides do Egito. Existe uma teoria, eu não estou falando que isso é verdade, né? Mas segundo estudos de algumas pessoas, falam que a constelação de Órion, nela reside exatamente o Messias, certo? E você olhando o cinturão de Órion, a constelação de Órion, nós notamos 3 estrelas, que é aquela chamada 3 Marias ou 3 Reis, certo? Então, aquelas 3 estrelas faz parte do cinturão de Órion. Só que ao redor dela existem 4 grandes estrelas que a circundam. Então, lá no Antigo Egito, quando a gente estuda sobre o Antigo Egito, não é somente as pirâmides, né? Aquelas 3 pirâmides, Quéops, Khafre, e eu me esqueci o nome da outra. Mas aquelas 3 pirâmides representam exatamente o quê? Representam um cinturão de Órion na Terra. Quem construiu as pirâmides do Egito? Muitas pessoas, inclusive eu, acreditava que eram alienígenas, certo? Mas a gente tem uma definição aí entra na sua crença, certo? Se você quer acreditar que foram os demônios, se você quer acreditar que foram alienígenas, tudo bem, faça aí da sua crença o que você quiser. Eu tenho a minha baseada nos estudos que eu já fiz há muito tempo em relação ao Antigo Egito. Então, o Antigo Egito ele foi construído por esses seres, baseado na cópia idêntica da constelação de Órion. Existe um cinturão de Órion que representa as 3 pirâmides, as 3 grandes pirâmides, e que tem muita matemática nela, tem muita física nela. Existe até um cálculo que existe da pirâmide até o Sol. São contas exatas. Existe uma conta de Pi, né? Aquele número de 3,1614, se eu não me engano, a fórmula de Pi, que foi descoberto por um matemático quase que na era moderna. Mas essa fórmula matemática ela está contida dentro das pirâmides do Egito. Ou seja, isso faz parte de quem? Do grande arquiteto que ajudou Deus a construir o universo, que ajudou Deus a construir tudo, os planetas, o Sol, tudo. Mas ele se achou tão importante, tão bonito, que ele decidiu que era melhor do que o próprio Criador. Mas enfim, então pessoal, segundo essa teoria de que o Messias, Jesus Cristo, ele reside na constelação de Órion e de que ele veio da constelação de Órion, quando o inimigo caiu na terra, ele copiou, ele fez a cópia do que existe no céu. Assim como diz a palavra, não se copie nada do que existe no céu, na terra. E foi exatamente o que foi construído lá no Antigo Egito. Foi construído a constelação de Órion. Por isso acredita-se que Jesus Cristo, que o Messias, reside na constelação de Órion, que por sinal é a maior constelação da nossa galáxia. Beleza? Então, eu vou parar por aqui, né? Senão vai ficar muito comprido, muito longo.
E eu peço para que você reflita em tudo que eu falei para você. Leia esse link aqui, muito bem elaborado pelo site Sinceros, do Dr. Pedrosa, e você vai ser muito bem esclarecido sobre o que está acontecendo no país, sobre o que está acontecendo dentro das igrejas, sobre o que vai acontecer. Se você não quer ser enganado, você tem que estudar. E você tem que estudar coisas que talvez você não acredite que exista. Você tem que estudar talvez coisas, pessoas que talvez você confie. E aí você vai se surpreender, para a sua felicidade ou infelicidade, o que tais pessoas que você colocava lá no topo, em cima de um pedestal, você vai colocar abaixo dos seus pés. Beleza? Então eu deixo aqui meu forte abraço, fiquem com Deus e mais uma vez estudem esse site dos Sinceros. Beleza? Um grande abraço e fiquem com Deus.